pessoal, hoje nós vamos assistir uma aula de potencial elétrico de várias cargas, ou seja, gerado, produzido por várias cargas. O que a gente viu na última aula? Na última aula, anterior a essa, você viu que uma carga elétrica gera ao seu redor, além nessa distância D, nesse ponto P, de um vetor campo elétrico. Na verdade, representa a região que essa carga consegue atuar, por isso que é chamada campo de atuação de uma carga elétrica, o potencial elétrico, que é a quantidade de volts que ela vai criar aqui. Só que esse potencial não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então, lembrando que campo elétrico, como é um vetor, é um módulo dividido por d ao quadrado, e o potencial que essa carga cria, sem o módulo, sem a distância ao quadrado, kq sobre d, aqui em volts e aqui em newton por metro, assunto das duas últimas aulas. Então a gente parte para a resolução de potencial elétrico. Vamos falar só da quantidade de volts que cada carga dessa vai gerar, de várias cargas agora. Então temos aqui uma carga Q1 a uma certa distância D1 de um determinado ponto P. Essa carga, além de gerar o seu campo elétrico, ela também gera o seu potencial elétrico. Então aqui nós vamos ter uma quantidade de volts chamada potencial elétrica produzida pela carga 1. Então quem é o V1? K, Q1, distância da carga 1 em metros. Mas se eu colocar uma segunda carga aqui, então vamos lembrar, essa segunda carga, sendo ela positiva, ela também cria nessa distância D2, até lá no ponto P, um segundo potencial. Como é grandeza escalar, não tem direção e sentido, é só valor, então esse novo potencial, K, Q2 dividido pela distância 2, também vai chegar no ponto P. E a gente tem que unir esses dois potenciais. Como não é vetor, eu não vou fazer soma de vetor, eu vou fazer uma soma de valor. Então esse é o potencial do ponto P, a soma dos potenciais gerados por cada uma das cargas, perdão. E se eu tiver uma terceira aqui, negativa agora, ela também nessa distância D3 produziria o seu potencial. Quem é o V3? K, Q3, distância 3. Lembrem que, como não tem módulo, aqui vai entrar o sinal de menos, o potencial vai ser negativo. E você vai somar esse terceiro potencial e ele entra negativo nessa soma. Ou seja, o potencial elétrico gerado por várias cargas, na verdade, ele é uma soma de todos os potenciais que vão atingir aquele ponto P. Ok? Então a gente soma porque é grandeza escalar. Então vamos partir para a resolução dos exercícios. Então vamos lá no primeiro exercício, pessoal. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão localizadas nos extremos do segmento AB de 10 centímetros no vácuo. Veja bem, ó, segmento AB. Se elas estão nos extremos desse segmento, que vale 10 centímetros, até aqui no meio, 5 centímetros, até aqui no meio mais 5 centímetros, eu teria os 10 centímetros no total. Ele dá o valor da carga no ponto A, dá o valor da carga do ponto B, né? E diz o seguinte: dado a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, calcule o potencial é volts, resultante aqui no ponto M. Veja bem que ele chama cada carga dessa de 1 e 2. Então essa carga aqui seria a nossa carga 1, tá? Pelo enunciado, e essa carga que está em B seria a nossa carga 2. Então quem seria esse potencial VM? Como é uma grandeza escalar, essa carga gera um potencial lá, então seria quem? O V da carga 1, mais quem? Mais o V da carga 2, de cor laranja. Então a gente tem a soma desses dois potenciais. Então qual a primeira providência que a gente vai fazer?
escrever essa equação. Quem é o potencial da carga 1? K, Q1, distância 1. Mais quem? K, Q2, distância 2. Vamos prestar muita atenção. A distância 1, 5 centímetros. Opa, aqui a gente tem que trabalhar em metros, né? No sistema internacional. 0,05, que dá quanto? 5 vezes 10 a menos 2 metros. O D2 também é 5 centímetros, que é 0,05 ou 5 vezes 10 a menos 2. Por que você está escrevendo um expoente? Porque a carga tem potência de 10, a constante é a potência de 10, o que torna um pouquinho chato de fazer essa continha. Mas, vamos lá. Vamos substituir distância D1, distância D2. 5 vezes 10 a menos 2, a primeira distância da carga até lá. A segunda distância da carga até lá. 5 vezes 10 a menos 2 também, já que ele falou ponto médio. Essa constante K, 9 vezes 10 a nona. E essa carga aqui é 1? 4 vezes 10 a menos 8. Beleza? E aqui, no segundo potencial, seria quem? A constante 9 vezes 10 a nona. Cuidado agora. Carga 2, como não tem módulo, menos 1 vezes 10 a menos 8. Então, abra um parênteses, menos 1 vezes 10 a menos 8. Então, nós vamos ter que fazer essa continha. Primeira coisa que eu dou uma dica para vocês é o seguinte. Os números 9, 4 e 5 a gente pode multiplicar separadamente, ó. E as potências de 10, separá-las. As de cima, 9 vezes 10 a nona, 10 a menos 8. E essa de baixo, 10 a menos 2. A gente vai passar ela para cima com o sinal trocado, né, moçada? Conforme a matemática. 10 a mais 2. Então, o que a gente faria? A conta com os números. 9 vezes 4, 36, dividido por 5. Conservem as bases, soma os expoentes. Aqui, um 10, a terceira. 9 menos 8 mais 2. Perceba que do lado de cá você tem todos os expoentes também idênticos, olha. Então, com certeza, na hora de fazer essa operação, também vai dar um 10 a terceira, você ganha tempo. Mas olha só. 9 menos 1 dividido por 5, ou seja, menos 9 dividido por 5. Vezes quem, pessoal? Vezes 10 a terceira. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma subtração. O 10 a terceira é 1000. Esse 10 a terceira é 1000. Então, o que nós estaríamos fazendo? 36.000 dividido por 5 menos 9.000 dividido por 5, ou seja, ambos dividido por 5. Então vamos tomar um recurso matemático a partir dessa operação aqui, ó. Continuando, pessoal. Os 2 dividido por 5, 36 menos 9. E eu posso colocar esse 10 a terceira em evidência. Então, como ficaria o nosso potencial? Vamos lá? 36 menos 9. Quanto dá isso? 36 menos 9, 27. Dividido por 5, 5,4 vezes 10 a terceira volts. Esse é o nosso potencial, ou seja, 5.400 volts no ponto médio das duas cargas. O segundo exercício, ele diz que 4 cargas elétricas positivas Qzão são colocadas nos vértices de um quadrado e uma quinta carga Qzinho, também positiva, localiza-se no ponto O, indicado na figura. Pode-se afirmar que a força elétrica na carga Qzinho e o potencial no ponto O são respectivamente. Olha onde está o ponto O. No cruzamento das duas diagonais do quadrado. Então ele nem precisava ter dado essa dica. Se essa distância até aqui no ponto O é D, essa distância também é D, essa distância é D, essa distância é D. Como ele quer o potencial, que seria os volts no ponto O,
seria o potencial da primeira carga, mais o potencial da segunda, mais o potencial da terceira, mais o potencial da quarta. Ah, professor, não tem uma carguinha aqui? Tem, mas como ela está no ponto O, não tem distância dela no ponto O, então ela não produz nada. Ela só recebe ação. Então esse Qzinho vai receber essa ação. Então quem vai ser o potencial VO? O da primeira aqui, K, a carga é Q, dividido pela distância D. E o potencial da segunda, da terceira e da quarta? Todos iguais, mesma distância e mesmas cargas. Então eu vou ter um total de quanto? Então eu vou ter um total de 4kq sobre D. E a força? Todas as forças, lembrando da equação da força, que foi a primeira que vocês aprenderam, K, módulo, porque força é uma grandeza vetorial, módulo da outra carga dividido pela distância ao quadrado. A outra carga está aqui, Qzinho. Então, cada carga dessa aqui vai fazer uma força no Qzinho. Então, como as duas são positivas, essa primeira faz essa força. Repulsão, ó. Essa segunda faz essa. Ah, mas é a força igual. Por quê? Porque, olha lá, Qzão, Qzinho, distância D. Qzão, Qzinho, distância D. Todas as forças vão ser calculadas pelas mesmas cargas e mesmas distâncias. Então, nós já fizemos a primeira, a segunda, essa terceira repele para lá. Opa, o que significa isso? Forças opostas de mesmo valor. Elas se equilibram. E essa última repele o Qzinho. Então, olha lá, essa primeira faz essa segunda faz essa terceira faz essa, e essa quarta faz essa. Todas as forças iguais e opostas. Então, portanto, a força resultante é 0. Então, as duas respostas aqui, ó, 4kq sobre D. Então, nós vamos ter isso na alternativa. Quem me perguntou primeiro? Força. Depois, o potencial na alternativa A. Terceiro exercício, pessoal, vocês precisam tomar cuidado, que a figura mostra duas cargas, Qzinho e Qzinho, de 1 vezes 10 a menos 11 cada uma, colocada nos vértices de um triângulo equilátero de 1 centímetro de lado. Então, os três lados iguais. Qual o valor do potencial elétrico no terceiro vértice representado no ponto P? Ele deu a constante K valendo 9 vezes 10 a nona. Ele quer o potencial aqui. Então, veja que esse Qzinho está longe, ó, tem uma distância. Então, esse Qzinho, na verdade, ele está fazendo um papel de Qzão, de carga que gera. Então, ele não está sofrendo ação porque não se pediu nada em cima dela, pediu no ponto P. Então, esse Qzinho seria um Qzão. Então, quem é o potencial do ponto P? O potencial da primeira mais o potencial da segunda, que seria quem? K, Qzinho, distância D, mais K, Qzinho, distância D. Ah, dois potenciais iguais de novo. 2K, Qzinho, distância D. Vamos lá? 2 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que daria quanto? 1 vezes 10 a menos 11. A distância agora 1 centímetro, que seria 0,01 metros. 1 vezes 10 a menos 2 metros. 1 vezes 10 a menos 2. Os números: 2 vezes 9 vezes 1 dividido por 1. 18. As potências de 10. Em cima, 10 a menos 11, 10 a 9, 10 a menos 2. Embaixo, 10 a menos 2. Sobrou quanto? 18 volts. Ok, pessoal? Então, isso a gente tem na alternativa B.